que é a Torá? A resposta da Bíblia. A palavra em português Torá vem da palavra hebraica Torá, que pode ser traduzida como instrução, ensinamentos ou lei. Provérbios 1:8, 3:1 e 28:4. Os exemplos a seguir mostram como essa palavra hebraica é usada na Bíblia. Torá muitas vezes se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros também são chamados de Pentateuco, que vem de uma palavra grega que significa volume de 5 partes. A Torá foi escrita por Moisés, por isso é chamada de livro da lei de Moisés. Tudo indica que ela foi escrita como um só livro. Mas para ficar mais fácil de usar a Torá, depois ela foi dividida em 5 partes. Torá também é uma palavra usada para falar das leis dadas a Israel, sobre um assunto específico. Por exemplo, é usada para falar sobre a lei, Torá, da oferta pelo pecado, a lei para a lepra e a lei a respeito do nazireu. Levítico 6:25, 14:57 e Números 6:13. Torá às vezes se refere à instrução e ensinamento dos pais, dos sábios ou do próprio Deus. Qual é o conteúdo da Torá, também chamada de Pentateuco? A história de como Deus tratou os humanos desde a criação até a morte de Moisés. O conjunto de regras da lei de Moisés. A lei tem mais de 600 regulamentos. O mais conhecido deles é a Shema, ou Confissão Judaica de Fé. Um trecho da Shema diz: Ame a Jeová seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Deuteronômio 6, 4-9. Jesus disse que esse é o maior e primeiro mandamento. Mateus 22, 36-38. O nome Jeová, que aparece umas 1.800 vezes. A Torá não proíbe usar o nome de Deus. Pelo contrário, ela tem mandamentos que exigiam que o povo de Deus falasse seu nome. Números 6, 22-27. Mitos sobre a Torá. Mito. As leis da Torá são eternas, nunca vão ser anuladas. Fato. Algumas Bíblias realmente falam que regulamentos específicos da Torá são perpétuos ou para sempre. Por exemplo, isso acontece com os regulamentos sobre o sábado, o sacerdócio e o dia da expiação. Mas a palavra hebraica usada nesses versículos também pode significar um futuro indeterminado, não necessariamente sem fim. O pacto da lei de Moisés estava em vigor fazia uns 900 anos quando Deus profetizou que trocaria esse pacto por um novo pacto. Jeremias 31, 31-33. Ao dizer um novo pacto, Deus tornou ultrapassado o pacto anterior. Hebreus 8, 7-13. Uns 2.000 anos atrás, a lei foi substituída. A morte de Jesus Cristo tornou isso possível. Mito. As tradições orais judaicas e o Talmude têm o mesmo peso da lei escrita da Torá. Fato. A Bíblia não diz que Deus deu para Moisés uma lei oral junto com a lei escrita da Torá. Em vez disso, a Bíblia declara: Jeová disse ainda a Moisés: Você deve escrever essas palavras. Êxodo 34, 27. A lei oral são tradições judaicas que começaram com os fariseus. A lei oral depois foi escrita e ficou conhecida como Mixena, e por fim foi ampliada e se tornou o Talmude. Essas tradições judaicas muitas vezes entravam em choque com a Torá. Por isso Jesus disse para os fariseus: Vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da sua tradição. Mateus 15, 1-9. Mito. É proibido ensinar a Torá para as mulheres. Fato. Na lei existia um regulamento que dizia que a lei inteira tinha de ser lida para todo o povo de Israel, incluindo mulheres e crianças. Por quê? A lei dizia: para que escutem, aprendam sobre Jeová seu Deus e o temam, e para que tenham o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Deuteronômio 31, 10-12. A nota diz: a tradição judaica ensina o contrário da lei de Moisés quando muitas vezes proíbe as mulheres de estudar a Torá. Por exemplo, segundo a Mixena, o rabino Eliezer ben Hyrcanus disse: qualquer um que ensina a lei para sua filha
É como se ensinasse coisas obscenas. Sotá 3:4. O Talmude de Jerusalém inclui esta declaração: é melhor queimar as palavras da lei no fogo do que dar às mulheres. Sotá 3:19a. Mito. Na Torá existem mensagens ocultas. Fato. Moisés escreveu a Torá e disse que a mensagem dela era clara e que todos podiam ler e entender. Ela não estava escondida atrás de um código. Deuteronômio 30, 11-14. A teoria de que existem mensagens ocultas na Torá vem da Cabala, o misticismo judaico tradicional, que usa maneiras engenhosamente inventadas para interpretar as Escrituras. A nota diz: por exemplo, a Enciclopédia Judaica mostra qual é a visão da Cabala sobre a Torá. A Torá não tem exatamente um significado específico, mas na verdade significa muitas coisas diferentes em muitos níveis diferentes. Segunda edição, volume 11, página 659. Fim da nota.